A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 25. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então, a gente já sabe da perseguição pós-cruz, pós-ressurreição, a morte de Estevão, e agora esse versículo no capítulo 12. Mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Então, é algo assim, ó, que deixa bem claro o contexto histórico dos primeiros convertidos, da igreja primitiva. Bem diferente desta segurança e conforto que temos nos nossos dias. Por mais que tenhamos algumas questões, estou falando aqui no Brasil, né? Porque ao redor do mundo, em outros países, eu tenho dito para vocês, cristãos são perseguidos, são presos, são torturados, deserdados, expulsos e mortos. Mas aqui tá bem claro o que Herodes, o que o rei Herodes queria fazer? Maltratar, fazer mal. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. A tradição diz que sim, ele foi... Bom, eu não posso nem falar, tá? Mas, assim, a espada, tá? Quem é esse Tiago? Esse Tiago é o irmão de João, os filhos de Zebedeu. Lembra daquele pedido que eles queriam sentar um à direita e outro à esquerda, que a mãe pediu, né? Esse Tiago também era, junto com João, era os filhos do trovão, né? O pai gostava de falar do Boanerges. Então, esse é o Tiago que foi morto à espada, tá? Que é o que eu posso falar. É diferente do Tiago, irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta de Tiago. Tiago, o apóstolo, o irmão de João, foi um dos primeiros apóstolos a ser morto, martirizado. Porque o que acontece? A perseguição, ela não parou, mas às vezes ela estava mais intensa e às vezes estava mais, vamos dizer, moderada. E aí, o que acontece aqui? João é o último a morrer. Morre de velho, de idoso, preso na ilha de Patmos. Recebe a revelação do Senhor Jesus glorificado e do Apocalipse. Então, olha que interessante isso, gente. Quando eles pediram para um estar à direita e o outro à esquerda, Jesus fala para eles assim, ó, você sabe o que vocês estão pedindo? Ou, tipo, vocês não sabem o que vocês estão falando? E ele pergunta, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado? E eles respondem sim. E foi exatamente o que aconteceu. Porque o primeiro, vamos dizer assim, que honrou o Senhor Jesus com a sua vida foi Tiago. E o último foi João. Então, de certa forma, o pedido dos irmãos aconteceu, mas sem eles saberem, né? É como se um abrisse o ciclo e o outro encerrasse o ciclo. Estou falando dos apóstolos, né? E olha que interessante, de novo, o irmão do Senhor Jesus se converte e parece assim que ele assume essa vaga, esse lugar do Tiago, irmão de João, porque muitas referências, inclusive nesse capítulo, falam de Tiago, mas não é o Tiago, porque ele acabou, aqui ó, 12:2, tá relatado que o Tiago, irmão de João, os filhos de Zebedeu, né, esse Tiago morreu.
E então, toda vez daqui para frente que se falar de Tiago, não é Tiago o apóstolo, é Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Que aí tu lembra que eu te falei que Jesus tinha outros irmãos, que Maria tinha outros filhos, tá certo? Então, este Tiago, que Herodes mandou matar a espada, era o irmão de João, o nosso evangelista, tá? Que é diferente do Tiago, que escreveu a carta de Tiago, que é irmão do Senhor Jesus, certo? Expliquei? Então tá. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Então, agradava aos judeus. Olha só, ele queria maltratar, ele mandava matar, e isso fazia bem para os judeus se agradavam disso. Então, vocês estão vendo que o contexto não mudou da época do Senhor Jesus para cá. 4. Depois de prendê-lo, né, depois de mandar prender Pedro, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então, 4 vezes 4, né? 16 para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Porque assim como o Senhor Jesus, tu não podia profanar, né, a Páscoa, a Santa Páscoa dos judeus com uma execução, com uma morte. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, Pedro, o líder, né, e a igreja orando pelo seu líder. Mas ele estava, olha que interessante a expressão guardado, por quê? Ele estava preso, mas ele não ia ser executado naqueles dias por causa da festa, por causa da Páscoa. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Então, o que quer dizer? Que Pedro estava vigiado, guardado, porque a fama, como eu falo para vocês, a fama de Pedro tinha corrido, e o poder, a autoridade, e a questão assim, ó, ele era o braço direito de Jesus. Então, a gente percebe esse monte de proteção, de sentinela, de guarda, tudo isso é por quê? Porque eles temiam Pedro, né? O poder de Pedro, assim como de Jesus. E olha só, havia oração incessante. A igreja não pode parar de orar. Se tem algo que nós devemos fazer, é orar. E a gente tem visto isso desde o primeiro capítulo de Atos. Então, se algo que não pode ser esquecido, negligenciado, abandonado, é a oração. E aqui me chama a atenção, oração incessante a Deus por parte da igreja. Então, voltando. Sentinelas junto à porta guardava a prisão. 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aí tu pensa, tu ser acordado por um anjo. Tu tá preso, acorrentado, com 2 guardas, né? E aí vem um anjo e ainda te acorda. Tu tá dormindo, né? Tu tá dormindo. Levante-se, depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. Tipo, te arruma. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então é incrível, né? Ele estava avisando Pedro de que algo teria que acontecer e ele tinha que estar
bem vestido, né? Tinha que estar ajeitado. Não era para sair de qualquer jeito dali, porque ele não ia voltar. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Então, tu imagina que situação, né? A tua realidade é a prisão. E a tua liberdade parece um sonho, né? Um sonho de liberdade. Tu tá sonhando que tá livre, tu nem sabe direito o que tá acontecendo, né? 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Era um sensor de presença. Olha, o Pedro tá passando. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Como que assim, agora tu consegue andar sozinho, tá? Agora tá tudo protegido, tá tudo dominado, não tem mais perigo. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Porque sim, havia uma sede para martirizar Pedro, porque eu tô falando para vocês, ele era o líder, ele era o representante de Jesus. Então, isso significava como matar Jesus de novo, né? Como calar o movimento, como silenciar aqueles homens que ficavam pregando o Cristo, né? E aí, quando Pedro tá na rua mesmo, ele se dá conta, é real. É real. Eu fui liberto. Eu tô solto. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aqui eu preciso explicar. Já tem vídeo no canal sobre João Marcos. Eu falei para vocês que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Porque acredita-se que Pedro contou, relatou, ditou para Marcos. Este João Marcos aqui, que tem toda uma história junto com Pedro, né, que eu acabei de falar, com Barnabé e com Paulo. E ele escreve este evangelho de uma forma resumida, objetiva, mas muito assim, peculiar, como uma testemunha ocular, sendo que não foi. Até acredita-se que ele possa ter visto algumas coisas, porque uns acreditam que um jovem que estava enrolado num lençol era João Marcos. Especulações. Não tem, a Bíblia não diz, né? Então a gente só lê o que os pais da igreja, o que corria na tradição. Mas o que a gente sabe? Que João Marcos era filho de uma família muito temente a Deus e que ele era muito próximo de Pedro e que ele bebeu da fonte. E por isso o evangelho de Marcos tem tantos detalhes que só uma testemunha ocular poderia dizer. Já contei tanto na série como sobre personagens bíblicos, quanto agora, pouco tempo, sobre o evangelho de Marcos, que a gente percebe, assim, as características de Pedro neste evangelho. E aí tu vê, tu sai da prisão e tu vai para casa de quem? De João Marcos, né? Aí vai dizer, porque ele estava perto? Não sei. Aqui tá dizendo que ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então as pessoas estavam reunidas orando por Pedro, orando incessantemente. A igreja estava orando, mas aqui tinha muitas pessoas na casa de Maria, na casa de João Marcos. E tem toda uma história que se tu assistir o vídeo sobre ele, tu vai entender, tá? Que ele era um jovem. Quando ele bateu a porta, quer dizer, quando Pedro bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rod foi ver quem era. Então, era uma família que tinha condições, né? Tinha empregados.
Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Olha se não é, hein? A gente está orando para que Deus liberte, salve. E aí acontece e a gente não crê, né? A gente duvida. E é bem assim. Quantas vezes a gente está orando, está pedindo aquilo ali e Deus realiza. E a gente fica ainda surpreso. Como pode, né? E era isso, eles estavam orando. Havia oração incessante a favor de Pedro. Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. O que é esse é o anjo dele, né? Que aquilo que eu falei, que tu tem o anjo, que Deus te dá 2 anjos, né? Te protege, te guarda. Então, é como se o anjo tivesse visitado. Era o que eles acreditavam, né? É o anjo dele. Mas aí o anjo ia bater na porta. Qual é o sentido? Né? O anjo não ia bater na porta. E o anjo ia falar com a voz de Pedro. Enfim. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. Imagina o poder, o milagre, a maravilha, a graça de Deus com Pedro. E acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Então, o que eu falei? Quem é este Tiago aqui do versículo 17? Óbvio que não é o Tiago do versículo 2 que morreu pelas mãos lá de Herodes, pela ordem de Herodes. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que escreveu a carta de Tiago, certo? Então, o que quer dizer? Ele já era importante na igreja e era amigo de Pedro. E saindo foi para outro lugar, que Lucas nem diz para onde. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Ele desapareceu. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, o que acontece? Houve uma sentença de morte para os sentinelas, né? 4 escoltas, lembra? 4 vezes 4, 16. Então, 16 foram como é que chama? Foram mortos, né? Ordenou que se aplicasse a pena de morte aos guardas, né? Porque eles tinham que pagar com a própria vida quando um prisioneiro fugia ou quando qualquer coisa acontecia, né? É como hoje quando diz assim, ó, o preso está sob a tutela do Estado. Então, o Estado é responsável. 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Então, Jesus falou de Tiro e Sidom, né? Eu falei para vocês, eram vizinhos, mas estrangeiros, né? Vizinhos de Israel. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Então, aqui eu vou ter que destacar esse traje real de Herodes. Os historiadores dizem que ele estava vestido como um deus, um filho dos deuses, como eles dizem, né? Era de prata, resplandecente, brilhante. Ele estava ostentando, assim, estava algo
muito, como é que eu posso falar? Muito, ostentação, não consegui, não veio outra palavra na minha mente, mas assim, era demais, entende? A glória, vamos dizer assim, de Herodes, vestido de traje real. Então, os historiadores detalham que esse traje real era algo espetacular, assim, fantástico, fora do comum. Ele tinha feito uma coisa luxuosa, tá? Só para entender que ficava todo mundo assim. E o povo gritava: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Aí eu tenho que falar para vocês, né? Lembra da história que a gente falou sobre Judas, né? Que Satanás entrou em Judas, e aí os intestinos, aquela história toda que a gente viu, que tem vídeo no canal, se tu não assistiu o primeiro vídeo sobre Atos. Aí o que que acontece? Tu não dar glória a Deus significa que tu tá recebendo a glória para ti. E esse foi o pecado de Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus. Então, nós sabemos que quando tu não dá glória a Deus, não dá graças a Deus, não dá honra a Deus, tu tá tomado do espírito de Lúcifer, do orgulho, da soberba, da arrogância, da empáfia, da altivez, né? Todos aqueles nomes que nós já estudamos e que a Bíblia fala e que já temos vídeo no canal. O último pecado nos deixar. E aqui tem uma prova. Ele morreu, né? O orgulho, a soberba tomou conta dele. E aí um anjo feriu. E aí ele foi comido de vermes. Então por dentro dele, entende? De novo é a mesma simbologia, a mesma figura, a mesma explicação para que a gente entenda o mal que este pecado causa. O orgulho, a soberba, tu não dar glória a Deus. E aí eu preciso fazer um comparativo. Este versículo 23, a gente pode dizer que é totalmente contrário daquele que a gente estudou, né, sobre Cornélio e Pedro. Que o que acontece? Quando Cornélio vê Pedro, ele se prostra e quer adorar Pedro. E Pedro diz: não, levanta Cornélio, né? E diz: eu sou homem, eu sou um ser humano, eu não posso ser adorado. Então ele não aceita a glória, a adoração. E aqui Herodes, além de toda a pompa, circunstância, ostentação, ele recebe aquela glória para si e não devolve para Deus, ele não dá honra a Deus, não dá glória a Deus. E o anjo mata. Então olha a diferença entre uma pessoa que tem Jesus e uma pessoa que não tem. Quando tu não tem Jesus, tu é o teu próprio Deus. O teu ego te domina. E isso é uma lição para nós. Eu tenho falado isso para vocês. Nós não podemos ser reféns nem dos elogios e nem das críticas. Nós não podemos nos abalar com a glória, com a adoração ou com as ofensas. O nosso coração não pode estar nisso. Nem de um lado, nem do outro. O homem, né, o ser humano, a pessoa, ela é provada pelos elogios que ela recebe. E aqui a gente viu que um rei, ele não deu glória a Deus. Assim como Nabucodonosor, lembra da história lá em Daniel? Ele não honrou a Deus. Ele olhou para toda aquela prosperidade, riqueza, sabedoria, ciência, tudo, e ele viu aquilo, ele viu que aquilo tudo era ele. Ele reconheceu que era ele. Ele pensou: eu que sou maravilhoso. E aí Deus diz: ah, é? Então tu vai virar um boi, tu vai comer capim, tu vai ser molhado pelo orvalho, até que tu te lembre que o Altíssimo governa. Então a gente tem vários exemplos. O próprio Satanás, ele foi precipitado, expulso, derrubado do céu por causa do orgulho, por causa da soberba.
O coração da gente, ele é revelado nessas horas. Quando o elogio, tu pensa que tu é valor, que aquele valor é teu, que tu que fez, tu não dá glória a Deus. E a crítica também, tu acha que aquilo é pessoal, tu acha que aquilo ali vai te diminuir, vai acabar contigo, vai te ferir, vai te machucar. Então, cuidado com os dois extremos, não importa que os seres humanos falem, o que importa é o que Deus fala de nós. E tu sempre tem que dar glória a Deus, toda honra, toda glória a Deus. Nós somos vasos de barro. O tesouro é Deus em nós. É a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus em nós. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, né? 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Como diz assim, a despeito de tudo isso, tudo que estava acontecendo, perseguição, prisão, morte, tudo isso, a palavra de Deus crescia e se multiplicava, porque o compromisso é do próprio Deus. Aí vamos falar de dois personagens, né? Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos, tá? Amanhã a gente vai continuar essa história de Barnabé, Saulo e João Marcos. O que a gente aprende hoje com este capítulo 12 de Atos? De que Pedro foi preso, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. Um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e as cadeias caíram-lhe das mãos. Pedro foi conduzido pelo anjo até a rua e resolveu ir à casa de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Todos ficaram atônitos ao ver Pedro livre.